Vamos olhar agora para essa situação aqui, né? Nessa situação aqui, nós vamos ter, então, agora, então, um polinômio de terceiro grau, e é a mesma coisa, né? Então, por equação característica, então, a nossa equação característica, nós vamos ter o seguinte: m ao cubo mais 3m ao quadrado Nossa, professor, mas essa aqui tá... que deve ser o seguinte. Copia e cola comeu solto, né? Sempre. Né? 3y mais 1 igual a 0. Mais 3m. Tá. Então, o que acontece? Copia e cola colou assim soltíssimo, porque aqui é y, né, professor? Porque se botasse 1 aqui, ia dar... Às vezes ia cair naquelas coisas horrorosas que a gente vai ver daqui a pouco. Tá. Então, aquilo que nós já estávamos fazendo antes, né? M na terceira, M na segunda, M na 1 e M na 0. Tá, então vamos resolver esse problema. Bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá no site que o colega sugeriu. Então eu coloquei ele aqui, ó, coloquei aqui embaixo. Então se eu clico aqui, ele vai abrir um site. Aqui. Bom, eu coloquei essa interface aqui, porque essa janela, porque ela dá o quê? Ela dá equação de segundo grau, equação de terceiro grau e equação do quarto grau. A gente tem que fazer separado. Não adianta você pegar a equação do quarto grau, né? Vem aqui, pego a equação do quarto grau e põe o 0. Vou botar aqui 0, 1, 3, 3, 1. E aí você vai calcular, ele não vai calcular, porque o coeficiente é inválido, 0. Por que ele é inválido? Porque o algoritmo que usa para resolver esse problema aqui, a primeira coisa que ele faz, né, quando eu tenho ax na quarta, mais bx na terceira, mais cx, né, na segunda, mais dx, mais e igual a 0, ele divide tudo por A. Então, como ele vai dividir tudo por A, você não pode dar um A igual a 0 para ele. Então, aí não vai funcionar. Então, tem que ter uma calculadora para cada tipo de equação polinomial. Certo? Então, dessa forma, eu venho aqui na 3, tá? Equação do terceiro grau, e vou calcular para a equação do terceiro grau. Tá. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu só ver aqui. Então, aqui era 1, 3, 3 e 1, né? 1, 3, 3 e 1. Calcular. Oh, olha só. Né? O professor não botou nada complexo aqui. Eu imaginei isso que ia acontecer. Esse aqui tem a cara do x menos 1 na terceira. Era esse aqui. Todas as raízes reais. Tá tudo certo. Né? Na verdade, eu coloquei esse problema aqui para falar... Eu acho que semana passada eu falei uma coisa, né, para vocês, e aquilo que eu falei, e uma coisa que eu falei para vocês, desse exemplo, eu dei o exemplo errado. Né? E aí eu tenho que me redimir, porque lá na semana passada, né, eu fiz uma coisa errada. Tá? Esse problema aqui, já vou explicar. Na semana passada eu queria dar o exemplo de quando eu tenho 3 raízes repetidas, né?
E aí, quando eu dei o exemplo do m menos 1 igual a 0, né? E do m menos 1 ao cubo, isso aqui são coisas distintas, né? Porque nas duas situações, né? No caso aqui é mais 1, nas duas situações, o m igual, nas duas situações, o m igual a menos 1 é 0? É a solução? Professor, Fale. o senhor está aparecendo no seu site, o site que tu entrou, não O onde caderno. tu está escrevendo. Tá, obrigado. Agora sim. Então, na semana passada, eu tinha dado esse exemplo aqui como um modelo onde eu tenho 3 raízes iguais. E não, essa equação aqui de cima, m ao cubo mais 1, ela só tem uma raiz real, e ela tem 2 raízes complexas. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E essa equação aqui, sim, essa equação aqui, ela tem 3 raízes iguais. Se você fizer o gráfico disso aqui, ele vai ter apenas uma raiz, né? Se a gente for fazer o GeoGebra, pegar o GeoGebra, então, se eu pego aqui y igual a x ao cubo mais 1, por exemplo, eu tenho apenas uma raiz real. As outras duas raízes são complexas. Tá? Eu vou fazer depois esse exemplo ali com vocês. E se eu tenho x mais 1 ao cubo, ele tem uma só raiz, né? E essa raiz vale por 3, ó. Ela é diferente, ela tem um... nesse caso aqui, isso aqui é um ponto crítico, né? Que aqui é um ponto crítico, a derivada é nula. Então, tem uma série de propriedades aqui, né? Então, por isso que nesse caso aqui, a gente diz que ela tem uma multiplicidade. Então, ela tem raízes, tem 3 raízes iguais, né? Então, nesse caso aqui, a gente diz que ela tem 3 raízes iguais, ou seja, m igual a menos 1, 3 vezes, né? Ou seja, por isso que o site lá, que é a calculadora, deu 3 vezes m igual a menos 1. Então, como é que fica, né? A solução para essa situação aqui é C1 na menos x, mais C2x na menos x, mais C3 x ao quadrado e na menos x. Então, como eu tenho 3 vezes, né, eu vou fazer, né, como se eu tivesse x na 0, como se eu tivesse x na 0, x na 1 e x na 2, né? Então, a ideia é bem parecida. Bom, no problema aqui de baixo, nós temos o seguinte, né? Nesse problema aqui de baixo, nós temos algo parecido, só que agora tem m na terceira mais 1 igual a 0. Então, assim, desprevenidamente, a gente vai fazer a continha e vai descobrir, bom, isso aqui, m ao cubo igual a menos 1, m ao cubo igual a raiz cúbica de menos 1, né? Ou seja, m, você pode chegar aqui e resolver. M é igual a raiz cúbica de menos 1, m é igual a menos 1. Certo isso? Mas isso não é só, isso é só uma raiz. Esse polinômio tem 3 raízes. Onde é que estão as outras duas? Vamos ter que descobrir isso. Então, vamos lá no site e vamos calcular isso. Onde é que está o site? Está aqui. Então, eu ponho 0 aqui, eu ponho 0 aqui e mando calcular. Ele calculou. Ou seja, ele apresentou o menos 1 que a gente consegue calcular, mas as raízes complexas ele não
Agora, ele não tinha calculado, né? Daquela forma que a gente fez, não. Então, aqui ele conseguiu calcular. E elas são 86. Então, elas são quais? Então, essa aqui é uma forma, mas só que nós esquecemos que M também é 0,5 mais I 0,86 e que M é igual a 0,5 menos I vezes 0,86. Ou seja, eu tenho um A igual a 0,5 e eu tenho um B igual a 0,86. Então, o meu y de x é igual, né? Então, o que acontece? Eu vou ter C1 e na menos x, né, que é esse menos 1 aqui, mas agora vamos fazer a parte complexa. Então, essa aqui é a primeira parte para o m igual a 1, menos 1, né? Agora vamos botar a parte complexa, mais e na ax vezes por C1 não, C2, né? Como a gente fez lá naquele problema anterior. C2, cosseno de 0,86x mais C3 seno de 0,86x. Certo? Então, e aqui, então, eu vou ter para as soluções, né? Para as soluções complexas, né? Então, aqui os m's complexos. Certo? É simples, né? Mas sempre tem algumas pegadinhas.